tratar de apresentar uma proposta de emenda constitucional que teve a sua admissibilidade reconhecida e vamos aqui aprimorá-la, debatê-la e aprová-la se for o caso. O Supremo, através do ministro Dias Toffoli, deu a Vossa Excelência essa garantia. Não entendeu que Vossa Excelência extrapolou das suas atribuições. Ao contrário, deu a Vossa Excelência a garantia de que entrou com uma PEC que tem respaldo legal. Portanto, vamos estudá-la. Muito obrigado pela parte. Que agradeço a sua parte, incorporo ao meu pronunciamento. Agora, veja bem, a Constituição está em minhas mãos. O artigo 1º é o artigo mais importante, senão não seria o primeiro. Porque é nesse artigo 1º que se diz que o Brasil é uma república federativa e que ele se constitui em Estado democrático de direito, que coloca os seus fundamentos, que aqui são exatamente 5, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas aí fecha o primeiro artigo com um parágrafo único, dizendo que o poder emana do povo. Eu repito, o poder emana do povo, e é todo o poder que emana do povo que está escrito aqui, que o exerce por meio de representantes eleitos, que somos nós e o executivo, ou diretamente nos termos dessa Constituição, por plebiscito referendo, cujas prerrogativas exclusivas é do Congresso convocar. Aqui está claro que Supremo Tribunal Federal e nenhum judiciário desse país pode se sobrepor a este poder, porque isto é a lei maior que emana do povo. É preciso este poder vizinho, este poder nomeado, respeitar este povo, porque eles estão desrespeitando. Nós não devemos obediência a ministro, coisa nenhuma, dentro da matéria de constitucionalidade que nós estamos. Eles estão estuprando a Constituição. É Gilmar Mendes por aqui, é o Fux por acolá, é o Toffoli ameaçando também fazer estupro da Constituição e desmoralizando este poder. Eu me senti envergonhado quando vi alguns senadores ir tomar benção no ministro que está atacando o poder, bloqueando sem autoridade constitucional um projeto de lei tramitando aqui. Se eu fosse presidente do Congresso, ele não faria isso. Seria imediatamente processado por impeachment no Senado, para respeitar a soberania do povo. E como é que um parlamentar da casa vizinha tem o descaramento de dizer que o Supremo tem que enquadrar o Congresso? Ora, minha gente, somos nós que enquadramos o Supremo, somos nós que fizemos a Constituição, somos nós que fazemos as leis. Nós é que criamos súmula vinculante na emenda 45, que a minha emenda está reestruturando. Somos nós. Não tem por que a gente renunciar ao poder delegado pelo povo que a Constituição nos dá. Parece que estão surdos, ou que não leem a Constituição. De tanto serem humilhados, nós aqui neste poder, termina se acostumando com o mando inadequado, inconstitucional, que os ministros do Supremo, nomeado por nós. Por que eu digo isso? Porque está lá na Constituição. O presidente ou a presidenta, ouvido o Senado, é que nomeia ministro do Supremo.
Por que a Constituição não botou o contrário? Porque nós temos a última palavra sobre lei e sobre Constituição. Até porque, se você pegar o artigo 5º, inciso 2º, nós só devemos obediência à lei. E lei é o que é feito pelo parlamento, que representa a soberania do povo. Qualquer menino que está no primeiro ano de escola de direito sabe disso. Esta casa precisa ter altivez. Não pode ministro nenhum interromper o processo legislativo. Isto é golpe de Estado feito por juiz. Isto é rasgar a soberania, é desrespeitar esta casa. Enquanto eu tiver voz aqui, vou estar defendendo esta casa para que ela se acorde e respeite a Constituição que lhe dá obrigações. Artigo 49, inciso 11. O que é que diz lá? Que é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela sua competência legislativa diante da atribuição normativa dos outros poderes. O que é que significa isso? Que quando um ministro desse invade a competência, nós damos a última palavra, sustamos atos. O que é que deveria ser feito? Projeto de decreto legislativo anulando essas decisões. Eles estão tão ousados que agora até o CNJ, por resolução, está legislando, como aconteceu antes de ontem, e ainda com a declaração do Barbosa, com a gozação para o Congresso, que é incompatível com a lei da magistratura, tinha que ser cassado também, só por uma atitude desta, dizendo, não, como o Congresso não legisla. Ora, rapaz, é preciso respeitar esta casa. Vocês aí no Supremo, vocês aí nos tribunais superiores, vocês têm uma montanha de processo para julgar e negligenciam, não dão conta do recado, da atividade precípua, que é julgar, e quer estar se metendo no outro poder, para poder receber holofote e aparecer que está fazendo algo. Isso eu não aceito, porque isso é a Constituição que está aqui, que nós juramos. Por isso, o nosso presidente Henrique Alves precisa honrar o cargo que ele ocupa. Renan precisa honrar o cargo onde ele ocupa e começar a assustar as decisões inconstitucionais do Supremo. E eu listo várias, desde a fidelidade partidária, verticalização de eleições, pesquisa em células tronco embrionária, aborto de anencéfalo, união homoafetiva. Querem mais? A lista é grande. É sobre cotas, é sobre os royalties de petróleo. Todo o tempo atentando contra esse poder, rasgando a democracia, porque tem a visão oligárquica, aristocrática, medieval, feudalista, fascistóide, nazista de poder da República, que aquilo é o poder mais retrógrado dos três poderes, por isso que é nomeado, por isso que Montesquieu diz que precisa ser seguro, está lá no espírito das leis. Quando o juiz legisla, a vida da sociedade está em risco, minha gente. E é isso que a gente precisa perceber aqui. Eu não estou falando de nada que fuja da Constituição. A minha emenda constitucional está aqui. Vou citar bem aqui para não ter erro. Está aqui no meu iPad. Separação de poderes e a constitucionalidade da PEC 33 de 2011. Autores: Gilberto Bekovic, professor titular de Direito da USP, e Martônio Montalverne Barreto de Lima, professor titular de Direito da Unifor, no Ceará, e procurador do município de Fortaleza. Outro artigo, professor Cláudio aqui da UNB. Outros lá
do Paraná, e assim eu poderia citar. Ou seja, existe um debate de interpretação sobre a Constituição, e os ministros fraudam por interpretação, fraude hermenêutica, inventam as teorias de mutação constitucional para usurpar o poder do Congresso. Vou dar um exemplo. Dentro aqui da justificativa da PEC, eu lembro um caso em que se aplica o artigo 5210 da Constituição, que diz que o Senado pode sustar a validade das declarações de constitucionalidade de lei pelo Supremo o quanto ele quiser. E assim foi feito. É que eu cito o exemplo. Aí, um ministro lá pega, escreve uma teoria e diz: isso é um caso de mutação constitucional. Você vê a malandragem jurídica, copia da genética, a mutação. Ora, animal, como é que tu tens autoridade de fazer uma adulteração genética que o Constituinte fez, se tu não és eleito para isso? Tu és nomeado para julgar e não para legislar. Não vem com história, com malandragem de interpretação. Nesses 2 anos eu estou estudando filosofia do direito e filosofia da política para não cair nesta malandragem. E por isso que não temos debate. Fui na USP debater, fui na UNB e vou em qualquer lugar. Porque sei da malandragem jurídica que fazem para engabelar esta casa. E o que é pior, até os nossos assessores e consultores, de tanto ficarem intoxicados com jurisprudência deles, fica inibindo as iniciativas legislativas dos parlamentares, que foi isso que eu me deparei aqui. Aí eu abri os olhos, depois de tanto apanhar, de ver tanta coisa absurda do judiciário nesta casa, eu tinha que aprender a abrir os olhos, porque eu sou médico, sou matemático. Só que graças a Deus, estudar é tudo parecido. Até nestas horas a matemática me ajuda, porque o direito trabalha muito com princípios e com deduções. E a gente vai bem no coração para saber onde está a alma, né, deste processo a partir da Constituição. Então veja, artigo 49, inciso 11, 5210, artigo 1º, artigo 5º, inciso 2, e por aí vai. A gente poderia citar vários outros para mostrar que quem tem a última palavra sobre a Constituição e as leis, de acordo com a Constituição, somos nós. E a minha PEC, que não é só minha, eu apenas tomei a iniciativa, teve 219 assinaturas, e eu vou publicar na próxima semana um livro mostrando exatamente isso. Todas as assinaturas das minhas PECs, principalmente da 3 e da 33, porque já foram admitidas na CCJ, com artigos como a do professor aqui, outros artigos que publiquei na Folha e no Globo, outros de pronunciamentos que fiz, e outros textos que outras pessoas fizeram, para que, de fato, cada vez mais a gente conscientize de que este absurdo, este atentado à democracia e ao poder legislativo maior da nação, tem que parar. E só para se nós aqui e os que vão continuar tiverem a consciência cívica, o respeito ao povo que nos elegeu e obedeça à Constituição e não deixe que o outro poder invada. Eu às vezes cito o caso do Ives Gandra Martins, que nessa cartilha, um dos seus artigos do ano passado lembra. Ele diz assim, em relação aos ministros supremos, que esta casa pode utilizar-se das Forças Armadas para se proteger. E olha que eu estou falando de um jurista, amigo dos ministros do Supremo, constitucionalista, tributarista, professor da matéria e que tem uma visão, do ponto de vista político,
conservadora, não é de campo de esquerda, que poderiam dizer, porque eu sou do PT, mas ele reconhece lá que desde que começou o governo Lula e Dilma, está aqui, dito por ele, a judicialização aumentou. O que é que significa isso? Que os juízes não gostando do povo, um governo mais próximo do povo, como de Lula e Dilma, que levou comida aos pobres, emprego aos mais pobres, e para a classe média, através dos concursos públicos, das oportunidades geradas pelo PAC, criou ProUni, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, reduziu o desemprego lá embaixo. Aí a elite aristocrática usa do tapetão para atender a minoria política que perde aqui no voto, perdeu no voto nas urnas. E isso, minha gente, não é só no Brasil, não. Vai a história dos Estados Unidos, foi desse jeito. Quando a força mais popular nos Estados Unidos teve presente, a Suprema Corte tentava judicializar, como foi no período do New Deal, como foi no período de Lincoln, de Thomas Jefferson e de Jackson. 4 períodos na história dos Estados Unidos que mostra isso. Nós precisamos aprender. Vai lá na Alemanha e vá ver a Constituição dos Estados Unidos. Constituição dos Estados Unidos não fala de soberania popular, agora a nossa é no artigo 1º. Se os Estados Unidos, que não tem uma Constituição expressando soberania popular, lá a Corte não mexe em emenda constitucional, como é que eles podem aqui, como derrubou agora a emenda dos precatórios? Por isso que a minha PEC cria o quórum de 4/5 e remete ao povo, se o Congresso discordar, para que o povo, que é o poder originário, que é maior que a Constituição, porque a Constituição só tem valor, que isso aqui como papel não tem valor nenhum. Isso aqui só tem valor porque os deputados e senadores eleitos da Assembleia Constituinte estavam legitimados pelo voto do povo para escrever. Por isso que o preâmbulo desta Constituição diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, etc, etc. Somos nós, não são eles. Eles são nomeados. Está aqui, é só ler essa cartilha, que é a carta maior nossa, que foi feita por nós, pelo menos os que nos antecederam, em 87, 88. Não tem nada de novidade. A minha PEC é extremamente moderada. Nós estamos apenas reduzindo as intromissões tão frequentes e tão exageradas do judiciário aqui no poder legislativo. Não existe nada demais. Hoje não precisa de... Se o presidente aqui do Congresso, junto com o presidente da Câmara, fizer uma reunião de mesa conjunta, ele pode sustar esses atos. Aí se recorre ao plenário para poder se transformar isso num decreto legislativo, utilizando o 4911. Aliás, no Senado está exatamente agora tramitando um projeto de decreto legislativo fundamentado nisso que nós estamos aqui colocando, para sustar aquela decisão do TSE a respeito do número de deputados que representam os estados. Do mesmo jeito, já tem alguns com iniciativa para as decisões por resoluções, por exemplo, do CNJ. Então, independe da própria PEC, é uma questão da interpretação. A PEC, ela apenas dá mais consistência à soberania popular, porque ela tem a introdução do povo. Não existe um momento nosso em que eu coloque que o Congresso... Não existe nenhum momento na PEC 33 que o Congresso anule decisão do Supremo. Nenhum momento. Não existe isso. Somente no caso de ter discordância, se recorre ao povo. Se o povo ficar do nosso lado, ele é a fonte do poder, nós ganhamos. Se ele ficar contra,
valeu a decisão do Supremo. Só com a emenda constitucional. Com as leis ordinárias, com os atos, atingindo 4/5 lá o quórum ou nos tribunais inferiores, dependendo do caso, não tem recurso para vir para cá. E quanto à súmula vinculante, do mesmo jeito, porque como é que uma súmula pode ser vinculante, como se fosse lei, para os tribunais inferiores, sem ser legitimado pelo Congresso? Aliás, eu quero concluir dizendo isso. Há um artigo produzido, se eu não me engano, em 2009, de um professor já falecido, que era juiz no Ceará, José, se eu não me engano, Cavalcante Rocha, que é exatamente dizendo: a súmula vinculante era inconstitucional, porque o Congresso não pode delegar função legislativa para o Supremo. Então eu estou corrigindo um erro. Mas veja bem, por que o Supremo não declarou essa parte da emenda 45, que trata da súmula vinculante, que é inconstitucional? Sabe por quê? Porque aumentou o poder dele. Ou seja, quando a corporação engorda o poder delegado, mesmo sendo inconstitucional, eles aceitam. Mas quando é para equilibrar os poderes, que é o que nós queremos, aí é um atentado ao equilíbrio, à Constituição, às cláusulas pétreas. Por isso eu encerro minha fala dizendo: eu estou convencido, e muitos estão quando estão estudando, que nós estamos no caminho certo, que é estar do lado do povo, da soberania popular, daquilo que o Constituinte deu para nós, e a nossa Constituição Federal. De modo que eu agradeço a tolerância, senhor presidente, e espero que esta casa cada vez mais fique firme e altiva, e não aceite o golpe que o judiciário vem praticando aqui no poder representante do povo, legitimamente eleito para cumprir sua função legislativa. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao grande expediente, antes de passar a palavra para o próximo orador, eu quero dar boas-vindas e também comunicar a presença aqui nas galerias dos alunos e professores do Colégio Comunitário de Campinas, São Paulo. Sejam bem-vindos a essa casa. E passo imediatamente a palavra ao próximo orador inscrito do grande expediente, deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 20 anos,